96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Sexta-feira, 13 de abril, em Teresina tem Raimundos. Isso mesmo, Raimundos em Teresina. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II, a partir das 22 horas. Raimundos, em um show imperdível. É sexta-feira, 13 de abril, na Central de Artesanato Mestre Dezinho, na Praça Pedro II. Participação Retro Rock. Ingressos antecipados mais baratos nas bancas O Joel. Informações 9400-4310. Apoio FM Universitária. Em Teresina, 11 horas e 31 minutos. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Começamos mais um Universitária Esportiva. Ao meu lado, a Manuele Madeira. E ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. No Boletim Esportivo, notícias sobre tênis, UFC, handebol, NBA e o TUF Brasil. No Bola na Rede, você confere as novidades do futebol e futsal mundial, além do resultado dos jogos que aconteceram ontem. Continue sintonizado que o Universitária Esportiva está no ar. Processo seletivo simplificado de acesso aos cursos da educação profissional técnica de nível médio, PACEP 2012. São 6.000 vagas distribuídas em 18 cidades do Maranhão. 13 cursos técnicos gratuitos com duração média de 20 meses. Inscrições no site www.ema.br/PACEP 2012 no período de 19 de março a 13 de abril. Mais informações: 0 operadora 98 2106 8974 8781 9057 e 8264-7840. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. O UFC confirmou que o estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, vai sediar o UFC 147, evento que receberá a revanche entre Anderson Silva e Chael Sonnen e as finais do The Ultimate Fighter Brasil, incluindo o confronto entre os treinadores das duas equipes do reality show, Vitor Belfort e Vanderlei Silva. O card acontece no dia 23 de junho e o Ultimate espera bater o recorde do público para um evento da organização de 55 mil pessoas, obtido no UFC 129 em Toronto, no Canadá, em abril de 2011. Os ingressos estarão à venda a partir de maio. Os dois eventos principais do UFC 147 serão duas das revanches mais aguardadas do MMA. Uma delas é o duelo entre o brasileiro Anderson Silva, atual campeão dos pesos médios e recordista de vitórias consecutivas na organização, com 14, e o americano Chael Sonnen, a quem derrotou em agosto de 2010 no UFC 117. A primeira luta entre os dois foi amplamente dominada pelo americano, que todavia bateu em desistência após ser pego em um triângulo pelo brasileiro no último round. Desde então, Sonnen vem disparando contra Spider e contra o Brasil, na esperança de conseguir a desforra. Apesar da relutância de Anderson, Falastrão garantiu o direito de enfrentá-lo ao superar Michael Bisping em janeiro deste ano. O outro reencontro do evento é o duelo entre Vitor Belfort e Vanderlei Silva, treinadores das duas equipes do TUF Brasil. Ídolo do MMA, os dois se enfrentaram em 1998 na primeira visita do UFC ao país em São Paulo. Ainda desconhecido, Vanderlei foi nocauteado em apenas 44 segundos por Belfort, na época já conhecido como Fenômeno por ter sido campeão de um torneio do Ultimate aos 18 anos. Desde então, o Cachorro Louco se tornou campeão no Pride, extinto evento japonês, e buscou a revanche com o rival, que por sua vez conquistou o cinturão dos pesos meio pesados em 2004 e foi derrotado por Anderson Silva ao disputar o título dos pesos médios, sua categoria atual, no ano passado. E como é tradição no TUF, os dois técnicos se enfrentam ao final do programa. Gustavo Kirten é a nova arma do Rio de Janeiro para tentar colocar a cidade na rota das grandes competições esportivas. O governo estadual anunciou que o ex-tenista está empenhado em fazer com que a cidade abrigue o ATP Finals a partir de 2014. Guga se encontrou com Márcia Lins e com o presidente da ATP, Brad Drewitz, durante a realização do Master 1000 de Miami. De acordo com a secretária, o dirigente teria ficado empolgado com a possibilidade da cidade brasileira receber a competição.
Torneio que reúne os melhores tenistas da temporada, o ATP Finals, está programado para ocorrer em Londres até 2013. A decisão sobre a próxima sede da competição deve ocorrer até o fim desse ano. O handebol brasileiro se aproxima cada vez mais das principais potências olímpicas da modalidade. Prova disso é que a seleção feminina voltou ao Brasil depois de conhecer o Olympic Park, que sediará a modalidade nos Jogos Olímpicos de Londres e traz na bagagem 2 empates contra a Noruega, atual campeã europeia, mundial e olímpica. Quinta colocada no Campeonato Mundial de São Paulo em dezembro, o Brasil enfrentou 2 vezes a Noruega amistosamente. Na quinta-feira, o empate foi em 29 iguais. Depois, no sábado, o resultado foi 25 iguais. A série de amistosos em Londres havia começado na terça-feira passada, com a vitória por 30-18 sobre a Inglaterra, país sem tradição no esporte e que só montou uma seleção para participar da Olimpíada. Pela Superliga Feminina de Vôlei, valendo o primeiro jogo das semis, o Vôlei Futuro encara o Rio de Janeiro. O jogo acontece hoje, às 21 horas. E representantes da nova geração do judô brasileiro, Henrique Silva e Juan Silva, levaram o país ao pódio no torneio internacional de Bremen, na Alemanha. No caso de Henrique, a campanha foi perfeita e acabou coroada com ouro na categoria até 90 quilos. Juan, acima de 100 quilos, repetiu o resultado da última temporada e conquistou a medalha de bronze. Até ser campeão, Henrique Silva precisou passar por 5 adversários. Ele largou com vitória sobre o belga Steven van der Poel e depois bateu o holandês Michel Verhagen, o francês Thomas Capra, o cazaque Terminal Koubay e o holandês Michel Corret. Já Juan superou o holandês, o letão e o francês, mas nas semifinais foi derrotado por outro francês, o Emre Sanal, que acabou conquistando o título. Além dos dois, também competiram no torneio alemão Felipe Almeida, até 55 quilos, bronze no Mundial Sub-17 e ouro no PAN. Mike Shibana, até 60 quilos, ouro no torneio de Coimbra e bronze no torneio de Bremen. Lincoln Neves, até 66 quilos, ouro na etapa da Romênia do circuito europeu. Luiz Filho, até 73 quilos, prata no torneio de Bremen. E Leonardo Diniz, prata no torneio de Bremen e prata no torneio da Romênia. Ainda José Basile, ouro no PAN. Mike Shibana, que já incomodou muito o piauiense nas competições aí afora. E esse ano, por decisão da Federação Internacional de Judô, não haverá disputa do Campeonato Mundial Sub-20. O Indiana Pacers conseguiu uma importante vitória na NBA ao derrotar o vice-líder da Conferência Leste, Miami Heat, dentro de casa. A equipe de Indianápolis contou com a colaboração do brasileiro Leandrinho para fechar com um placar de 105-90. Leandrinho marcou 14 pontos graças a uma disparada no final. O armador dos Pacers teve apenas 15 minutos dentro de quadra, mas conseguiu mostrar seu valor. Sua participação no terceiro quarto foi discreta, com apenas 5 pontos, mas o brasileiro encontrou bem na partida, no final da partida e foi responsável por 9 pontos consecutivos, o que assegurou a vitória para os donos da casa. A convocação de Neném e Leandrinho para a disputa dos Jogos Olímpicos desse ano ainda é cercada de incerteza. Os dois jogadores que atuam na NBA pediram dispensas para não disputar o pré-olímpico no ano passado em Mar del Plata, na Argentina, o que foi cercado de polêmicas e gerou revolta entre os torcedores brasileiros. A não participação no torneio na Argentina até fez o maior ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt, declarar que não levaria os dois atletas por uma questão de moral. Apesar de tudo isso, o argentino Rubem Magnano, técnico da seleção brasileira, declarou que Leandrinho e Neném têm as portas abertas. O técnico ainda ressaltou que avalia todos os aspectos, dentro e fora de quadra, para decidir sobre a convocação ou não de um jogador e que não dá para levar em conta coisas como justiça, sentimentalismo e romantismo na hora da escolha, tendo que ser objetivo e prático. Notícia boa no esporte universitário, já estão confirmadas as presenças dos times de futsal, vôlei e handebol do Piauí na Liga Universitária Etapa Norte-Nordeste, que acontece entre 9 e 14 de abril. Os representantes são, no futsal masculino, o time do CEUT, no futsal feminino, time da UFP, no handebol masculino, time da UFP, no handebol masculino feminino, time da CEUT e no voleibol masculino, time da UFP.
E o Bandeirantes Rugby Club, clube de São Paulo, vai representar o Brasil nos campos europeus. A primeira equipe brasileira a participar no Youth Rugby Festival de Portugal, maior torneio internacional de rugby juvenil da Europa, que será realizado em 31 de março e 1º de abril no Estádio Nacional no Jamor. A competição está em sua 4ª edição e esse ano reunirá cerca de 2.000 atletas de 70 equipes das categorias Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19, que participarão de um total de 300 jogos de rugby durante o final de semana. E os novos treinos de rugby estão cada vez mais ligados com outros esportes. Técnicas do jiu-jitsu estão sendo aproveitadas no rugby para transmitir aos jogadores noções de desarme, quedas e controle do oponente, com excelente aproveitamento. As técnicas mesclando os dois esportes podem ser utilizadas tanto para o rugby de 7 quanto para o de 15. Fica a dica. E o pessoal que assiste MMA teve uma surpresa ontem. O portal R7 da Record anunciou uma lista extraoficial com os supostos finalistas do reality show The Ultimate Fighter Brasil, que estreou no último domingo na concorrente Rede Globo. Dan White, presidente do UFC, criticou a emissora paulista pelo spoiler. O nome dos finalistas do TUF vazou apenas uma vez em 15 edições da atração nos Estados Unidos. Em nota, via assessoria, Dana questionou a validação da notícia que foi dada por uma emissora concorrente e criticou a atitude tomada pela Rede Record. Ainda na nota, Dana classificou como jogo sujo a divulgação dos supostos nomes dos lutadores e que o que a emissora fez não irá ferir nem a série, o UFC ou a Rede Globo. Pelo Twitter, Vanderlei Silva, que ao lado de Vitor Belfort forma a dupla de treinadores dessa temporada, disse que a lista da Record está errada. Lembrando que essa lista saiu, na verdade, o TUF já começou no começo de fevereiro, as gravações já começaram, então já realmente se tem os finalistas do evento. Mas a gente não pode definir se está certo ou não. E mais uma vez essa questão da briga entre Record e Rede Globo aí entrando assim em outro nível. A gente não vai entrar no assunto comunicacionalmente falando, mas fica a reflexão dessas últimas disputas pelo negócio que está sendo o esporte, como o professor Gustavo Said conversou com a gente mais cedo e deu o parecer dele a respeito disso, que é essa briga de dinheiro por conta dos direitos de transmissão dos eventos esportivos. Vai assim, são contas astronômicas na casa dos 200 milhões de dólares, e não é brincadeira, é muito dinheiro rolando por trás disso. O irônico é que a Record sempre veio fazendo uma ótima campanha sobre MMA, UFC, Jiu-Jitsu, esses esportes que sempre tiveram uma visão meio errada na sociedade, e agora só porque a Globo conseguiu os direitos, foi atrás e tá fazendo essa transmissão, dando espaço pro UFC, a Record tá entrando nessa e tá tentando derrubar o esporte que ela própria levantou. É uma coisa irônica. E depois, pra quem não viu, a Record esse ano já passou uma reportagem ridícula sobre o esporte, falando várias coisas sobre lutadores e tudo mais. Realmente baixou muito o nível do esporte, e por causa dessas últimas ocorrências, a equipe Nova União de Jiu-Jitsu, ela proibiu os atletas de darem entrevistas à Rede Record. Ninguém mais da Nova União fala pra Rede Record. Ainda tem a especulação da questão da Joana Prado ser correspondente da Record, né? Como é essa história nele? A Record, na última entrevista que a Record fez com o Vitor Belfort, eles foram aos Estados Unidos, à casa do Vitor Belfort, conhecer onde ele morava com a Joana. E a Ana Hickman convidou Joana Prado para ser correspondente da Record nos Estados Unidos. Meio suspeito, né? Joana Prado, casada com Vitor, treinador do TUF. Mas a gente não pode levar essa lista ainda a sério. E mesmo que essa seja realmente os 4 finalistas, o que interessa são as lutas. E quem são os finalistas? Eu não vou lembrar de todos, mas pra que falar? Deixa o pessoal aí na expectativa. Vamos assistir. E assistir também a final, realmente a final que só vai acontecer no UFC 147. Né? O mais importante é que a final vai ser decidida ao vivo, a olhos vistos, não tem edição lá. Lembrando que a final são as 2 lutas casadas dos 4 finalistas das 2 categorias e a luta entre os 2 senadores. O Universitário Esportiva volta já. O Teatro 4 de Setembro apresenta
curtir esse... Vavá Ribeiro e Banda, dia 29 de março, quinta-feira, às 20 horas. Venha ouvir o melhor da MPB na voz marcante de Vavá Ribeiro e Banda. Nesta quinta, dia 29 de março, às 20 horas, no Teatro 4 de Setembro. Se você vier com... Ingressos antecipados no teatro. Informações 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E depois de toda a confusão de domingo, as torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras, a Gaviões da Fiel e a Mancha Alviverde estão proibidas pela Federação Paulista de Futebol de entrarem nos estádios. A entidade comunicou a decisão ontem por meio de uma nota em seu site oficial. A suspensão dura até que as autoridades concluam as investigações. Uma confusão envolvendo membros das duas torcidas na manhã de domingo, na Avenida Inajar de Souza, Zona Norte de São Paulo, vitimou o palmeirense André Alves Leso, baleado na cabeça. O pedido para que as uniformizadas fossem vetadas partiu da delegada Margarete Barreto, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que está cuidando do caso ao lado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Além do André, outros dois palmeirenses foram baleados. E a gente acabou de receber a notícia que um outro palmeirense que estava internado acabou de falecer. Então tem mais um palmeirense ainda internado. Essa história de briga de torcida organizada que tem que acabar. Acho que no futebol mundial, que é um caso sério, a gente teve o caso também nos Emirados Árabes, foi uma loucura. A torcida tem que perceber que não é assim que se curte futebol, né? E assim, sai um pouco da temática, a questão da Mancha Verde dizer que foi pega em uma emboscada. Uma emboscada você é pego despreparado, não você é armado até os dentes com barras de ferro, pedras na mão. Então, é um confronto visivelmente marcado. A gente vê pelas redes sociais o tempo inteiro as torcidas organizadas marcando brigas. Gente, é uma coisa ridícula. Já vi ontem também notícia falando que torcedores da torcida organizada do Corinthians já estão fazendo novas ameaças, já estão marcando novos confrontos. Eu acho que isso não vai levar a nada, só mais gente vai morrer. O Corinthians não vai ser campeão, o Palmeiras não vai ser campeão, não vai modificar resultado, não vai trazer contratação, não vai trazer nada. Só fazer os dois brigarem, os times também não vai trazer diferença. Eu acho que é totalmente desnecessário. É assim, por uma consequência mais grave, poderia ser até feita a perda dos pontos quando houvesse confrontos entre as torcidas, porque já que que se vão pelo espetáculo do futebol, que seja penalizado pela paixão. Pois justamente, os times devem se responsabilizar e a federação devia cortar os mandos de campo dos dois times. Porque aí os jogadores, os torcedores vão sentir, eles não vão poder estar em casa torcendo pro time deles. Ainda mais esses aqui, né? Porque você não pode aparecer uniformizado. Eles não podem mais ir uniformizados com a camisa da torcida organizada. Então, isso não quer dizer que eles vão deixar de ir aos estádios. E lembrando que ninguém foi punido pelo acontecimento. Ainda, né? As investigações estão correndo. Mas vamos esperar que alguém seja punido e com justiça a respeito disso aí. E que algo mais forte seja feito para acabar com isso, porque não tem mais condição. E o Corinthians conquistou mais 3 pontos ontem ao vencer o Opnus Maringá fora de casa por 2-1 pela Liga Futsal. Sem briga. Com o triunfo, a equipe paulistana segue líder isolada da Liga Futsal com 13 pontos. Quem também se deu bem ontem foi o Poker Pack, que chegou à sua segunda vitória consecutiva ao superar o VIM Minas pelo placar de 2-1. Já o atual campeão da Superliga de Futsal, o Joinville, teve de se contentar com o empate em 2-2 com a equipe do Suzano. Com o resultado, o time catarinense chega aos 5 pontos no torneio, ocupando a 14ª posição. Já o time da cidade de Suzano segue na lanterna com somente 2 pontinhos. Hoje, pela Liga dos Campeões, o Benfica recebe o Chelsea às 15h45 e o Apoel recebe o Real Madrid no mesmo horário. E hoje também tem Libertadores. Pelo Grupo 5, o Nacional do Uruguai recebe o Alianza Lima às 19h15.
O Nacional é o terceiro colocado com 3 pontos. O Alianza é o quarto também com 3 pontos. Pelo grupo 6, o Desportivo Táchira, quarto colocado com 1 ponto, enfrenta o Nacional do Paraguai, terceiro colocado com 3 pontos. O jogo acontece às 21 horas. E pelo grupo 8, o terceiro colocado com 4 pontos, o Universidade de Chile, joga com o Peñarol, último colocado do grupo com 1 ponto. A partida acontece às 21h30. E Cristiano Ronaldo parece não ter limites. Depois de anotar 2 gols na vitória do Real Madrid sobre o Real Sociedad por 5-1 no último sábado, CR7 alcançou mais uma marca histórica, entrou na lista dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos do clube. Uma coisa impressionante, ao todo foram 131 gols em 131 partidas oficiais, com uma média de 1 gol por jogo. Com efeito, o atacante português segue caçando recordes. Caminha para colocar definitivamente seu nome na galeria das grandes lendas do time merengue e abre perspectiva de elevar ainda mais sua performance rumo ao título do Campeonato Espanhol e desbancar o Barcelona. Perto de completar sua terceira temporada pelo time, CR7 já superou alguns grandes nomes da história do clube. Ronaldo Fenômeno, por exemplo, que é o 14º na relação de artilheiros com 104 gols. Ao chegar aos 131 gols, o português superou os 130 anotados por Michel, ídolo merengue das décadas de 80 e 90 e companheiro do português no Real de todos os tempos do jornal Marca. Mas o que chama a atenção é o fato do ex-jogador ter precisado de 560 confrontos, 12 anos, para alcançar tal feito, 429 jogos a mais que o Gajo. O topo da lista ainda é ocupado por Raul Gonzalez, atualmente no time alemão Schalke 04, com 323 gols entre 92 e 2010. Di Stefano com 308 e Santillana com 290 fecham o trio dos grandes goleadores merengues. E Claudio Ranieri aguentou uma sequência de 7 jogos sem vitória e a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões no cargo de técnico da Inter de Milão, mas não resistiu à derrota por 2-0 para a Juventus e foi demitido pelo presidente Massimo Moratti ontem. A informação foi divulgada em um comunicado publicado no site oficial do clube. André Starmartioni, técnico da base, assumirá o cargo de treinador interinamente. Assim, a Inter de Milão chega a seu 5º técnico em cerca de 2 anos. Lembrando que desde a saída de Mourinho para o Real Madrid em 2010, passaram pelo clube Rafa Benítez, o brasileiro Leonardo e o próprio Ranieri. Nesse período, o time perdeu a hegemonia do futebol italiano e conquistou apenas 2 títulos, o Mundial de Clubes e a Copa da Itália. Ranieri deixa o time apenas na 8ª posição do campeonato italiano e caindo, com 41 pontos e sem disputar mais nenhum título na temporada. O time não deve se classificar para a próxima Liga dos Campeões, já que se encontra a 10 pontos da terceira colocada, a Lazio. E o Manchester United não encantou, mas conseguiu a importante vitória ontem pelo campeonato inglês. O time superou o Fulham por 1-0 em casa com gol de Rooney e recuperou a liderança do campeonato inglês, voltando a superar o rival Manchester City. O jogo começou lento, com poucos lances ofensivos nos primeiros 20 minutos. Mas a primeira oportunidade relevante veio do Fulham, em chute de Dempsey da entrada da área aos 24 minutos. Mas o placar foi aberto por Rooney aos 42 minutos. Ashley Young cruzou, a bola passou pela área e sobrou para Evans, que ajeitou para o atacante finalizar. Com a vitória, o Manchester United chegou a 73 pontos e aumentou sua distância do City em relação à rodada anterior, já que o rival local apenas empatou contra o Stoke e ficou com 71 pontos. Já o Fulham continua no meio da tabela, sem muitos objetivos na temporada. O time ficou com 36 pontos, a uma distância de 10 pontos da zona de rebaixamento, mas também fica distante da zona de classificação das competições europeias. E pelo campeonato português, o Braga não perdoou os tropeços de Porto e Benfica na rodada e assumiu a liderança do campeonato ao superar a Académica por 2-1 em casa ontem. Os gols do time mandante foram marcados pelos brasileiros Márcio Mossoró e Lima, enquanto Davi Simão diminuiu para a Académica. O Braga começou a pressionar aos 30 minutos, criando uma sequência de lances perigosos. Em um deles, um chute de Lima foi tirado em cima da linha do gol por Flávio aos 31 minutos.
5 minutos depois, Márcio Mossoró abriu o placar. O ex-internacional cabeceou um bom cruzamento de Miguel Lopes para balançar as redes. O meio-campista brasileiro ainda foi decisivo mais uma vez, assistindo o compatriota Lima no segundo gol do jogo aos 45 minutos. O ex-Santos foi lançado na área em mano a mano com Percy, driblou o goleiro para marcar. Davi Simão ainda diminuiu para a Acadêmica aos 17 minutos em chute de fora da área. E o Vélez Sarsfield decepcionou seus torcedores ao ser derrotado em casa por 1-0 pelo Newell's Old Boys pelo encerramento da 7ª rodada do Clausura da Argentina. A queda impediu que o Vélez chegasse à liderança da competição. Estacionado nos 12 pontos, o Vélez foi ultrapassado pelo próprio Newell's, agora com 13 pontos, e segue a 3 pontos do líder Estudiantes. Boca Juniors e Tigre dividem a vice-liderança na pontuação e no saldo, porém o Boca conta com o maior número de gols, 13-9. O gol que selou o triunfo do Newell's Old Boys foi assinalado nos acréscimos após cobrança de escanteio. O zagueiro Hernan Pellerano aproveitou sobra na área e mandou para o gol de Marcelo Baroveiro. E na outra partida que encerrou a 7ª rodada do Clausura, Godoy Cruz e Olimpo empataram por 1-1. Martin Rolle abriu o placar aos 26 do segundo tempo para os visitantes, mas Rubem Ramírez empatou a partida aos 33 para o Godoy. Com o resultado, as duas equipes permanecem na parte de baixo da tabela, agora com 7 pontos cada. Godoy Cruz é o 17º, a posição à frente do rival pelos critérios de saldo de gols. E os torcedores riverinos estão ansiosos pela apresentação do time que vai disputar o campeonato piauiense. Com uma possível divulgação na quarta ou na quinta-feira de comissão técnica e jogadores para a temporada, a torcida não perdeu tempo e já lança seus palpites. Não sem colocar uma boa pitada de ironia com a demora no anúncio. Os torcedores relacionaram nomes como de Curiri, Índio, Fábio e até Berimbau do Comercial. Resta agora esperar um posicionamento da diretoria do River e finalmente o tão esperado anúncio dos jogadores. A primeira partida do tricolor piauiense é contra o Caiçara no domingo, dia 15 de abril, em Campo Maior. Universitária Esportiva volta já. Olá pessoal, quem está falando aqui é o ator Raul Gazola. Estou aqui para convidar a todos vocês para assistir o meu espetáculo de humor Pressão Alta, Crônica de um Ator, no Teatro 4 de Setembro, dias 31 de março e 1º de abril. Venham se divertir comigo, Pressão Alta, Crônica de um Ator. Espero todos vocês na porta. Comédia Pressão Alta, dias 31 de março e 1º de abril no Teatro 4 de Setembro, às 20 horas. Ligue 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente pelo telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. E o contato também pode ser feito através do nosso e-mail, universitarioesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi brilhantemente apresentado por Neila do Rego Monteiro, que não parou de cantar Luan Santana a manhã inteira. E Emanuele Madeiro. O programa é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhene, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Queremos mandar um abraço hoje pro Ramiro Pena. Ramiro, nosso colaborador de sempre fazendo grandes parcerias com a gente nas notícias. Muitíssimo obrigado por todos os apoios que você está dando pra gente, garoto. Bem, o Universitária Esportiva volta amanhã às 11h30, então não esqueçam de sintonizar na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.